Olá, hoje nós estamos num podcast excepcionalmente maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos discutir um assunto de momento, um assunto que é discutido nas famílias, é discutido em tudo que é lugar, porque nós vamos falar das canetas de emagrecimento. É o grande assunto da moda. Eu tenho chamado isso de uma pandemia terapêutica, não só no Brasil, no mundo todo. A obesidade é verdadeiramente uma pandemia. Os países industrializados até sofrem mais com isso, devido dos maus hábitos alimentares. E as canetas viraram solução, uma solução com segurança, uma solução que funciona, né? E a gente vai tirar a prova disso hoje. E nós convidamos a doutora Fernanda Lopes, que é médica endocrinologista, pediatra, do Hospital Universitário de Brasília. Ela tem título de especialista pela Sociedade de Endocrinologia, especialista em endocrinologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestrado em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília e é coordenadora do Ambulatório de Obesidade Sindômica do Hospital Universitário de Brasília. E o nosso queridíssimo João Lindolfo, que é diretor e fundador do Centro de Pesquisas Clínicas do Brasil, fellow do Colégio Americano de Endocrinologia, acadêmico da Academia Brasileira de Medicina da Reabilitação e da Academia Brasileira de Medicina Militar, vice-presidente da nossa Associação Médica. Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso recebê-los aqui. Esse assunto, que é um assunto, eu não vou chamar de polêmico, mas é um assunto que é muito discutido. Não é? Hoje, fatalmente, é o assunto do momento, não é? É uma terapêutica revolucionária e isso envolve uma série de coisas. Eu tomei a liberdade de fazer algumas perguntas para que isso orientasse. É a primeira vez que a gente vai fazer isso. Mas eu queria ter um aspecto técnico das canetas, né? Para que a gente entenda realmente como a coisa funciona, se uma tem vantagem sobre a outra e como é que as coisas foram acontecendo. Não é? Então, eu gostaria de começar perguntando o que é exatamente caneta para emagrecer? Doutor João Lindolfo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, as canetas para emagrecer é um tipo de hormônio gastrointestinal. Aliás, eu lembro quando eu era residente, depois fellow, se falava hormônio gastrointestinal, ninguém dava bola para aquilo, que futuro tem isso, né? E descobriu-se que o hormônio gastrointestinal, ele aumenta a produção de insulina no corpo e aumenta a saciedade, fazendo assim que as pessoas emagreçam. Ele aumenta a saciedade no cérebro e diminui também o esvaziamento gástrico, e com que faz que a pessoa sinta mais cheia, né? Então começou, alguns anos atrás, com o desenvolvimento da primeira, né, que chamava liraglutida, que chama ainda, desenvolveu primeiro para diabetes, né? E depois viu que era para obesidade. Como havia a falta de remédio para obesidade, o último que foi lançado foi sibutramina, que se não me engano em 2002, né? Aí apareceram essas medicações. Obesidade tipo 2, né? DM2, né? Não, para obesidade. Não, obesidade não, diabetes tipo 2. Depois para obesidade. E então foram aparecendo várias canetas, né? Por que chama canetas? Porque geralmente elas vêm uma seringa descartável ou com ajuste de dose, né? Então as pessoas chamam aquilo de canetinha, né? Mas na verdade é uma seringa que está ali, né? Então hoje nós temos no mercado, estamos na terceira já lançadas aí, né? E é para diabetes tipo 2, mas, doutor Paulo, nós estamos no estudo agora no momento para diabéticos tipo 1 com excesso de peso, que tem o diabetes compensado. E, por enquanto, os resultados são excelentes, né? Então, são essas canetinhas que ficaram tão popular por aí. Futuramente nós vamos ter mudança nessa coisa. Agora, a primeira dúvida que surge é a seguinte, primeiro foi usado isso para diabetes, né? Para o diabético. Para diabetes, E o diabético, você pode ser diabético tipo 2 e ser magro, não é? Ele também usava? Não deve usar, porque ele vai ter perda de peso, né? Nós tivemos, eu tenho estudo desde 2020 com a tirzepatida, hoje chamado Mounjaro, e sempre teve o critério para se usar em pessoas com discreto excesso de peso. Eu tive uma paciente, inclusive, que ela perdeu tanto peso que nós tivemos que fazer uma alimentação suplementar para ela, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não pode dar para qualquer um.
E a gente não pode dar a medicação e largar o paciente. Ele tem que ser monitorado. Isso é importantíssimo. Doutora Fernanda, e qual é o espaço que essas canetas vão ter na obesidade infantil? Pois é, cada vez mais a gente espera os trabalhos, né? Cada vez eles vão aumentando e mostrando mais indícios de que isso vai ser usado para pediatria. Atualmente, a gente tem a liraglutida e a semaglutida como medicações utilizadas para essa população. A gente usa apenas para maiores de 12 anos e ainda não temos dado, não está liberada pela Anvisa a tirzepatida. Já existem trabalhos, né, alguns ensaios clínicos com a tirzepatida, com resultados bem promissores também. Eu não vejo razão de não ser promissor, não é? Se você tem um remédio que age em 2 locais, teoricamente é melhor do que o remédio que age em um local, não é? Ok, muito bom. E essa é a nossa próxima pergunta. Qual é a diferença entre o GLP-1 e o GIG-GLP-1? Ou seja, a gente está dizendo assim claramente, para você que, não, logicamente, ninguém tem a obrigação de entender, qual é a diferença entre o Mounjaro e o Ozempic? O Ozempic, ele age com um hormônio, que é o GLP-1, né? Então, ele é um análogo, um agonista de GLP-1. O Mounjaro já é GLP-1 e GIP, que é o outro hormônio gastrointestinal. Por exemplo, o GIP, ele tem uma propriedade que ele diminui náusea, que é uma coisa comum nessas canetinhas, né? Então, o GIP tem essa vantagem. E vamos ter em breve medicações que usam em 3 sítios. Triagonistas. Por exemplo, o glucagon, e daqui a pouco para 4 sítios, sabe? Então, essas coisas... Mas ainda tem necessidade de inibir o glucagon? Tem. Será que esse efeito eu começo a ficar, assim, um pouco preocupado. O próprio GLP-1, ele tem ação no glucagon também. Então, ele tem um aumento da sensibilidade, né, da secreção de insulina e uma redução na secreção do glucagon. Certo, esse é o principal efeito no controle glicêmico. E eu fico até imaginando que é causal, não? Porque o glucagon, ele entra nas hipoglicemias. Sim. Né? A função lá é regular a glicose. Uhum. Né? Então, eu mando mensagem aí para que o fígado degrade glicogênio ou faça neoglicogênese, e o glucagon é o hormônio que faz isso. Não é? Uma das coisas que parece aventada é que esses agonistas, eles não atuam na hipoglicemia, não deixam provocar hipoglicemia. 2 coisas. Existe uma dessas drogas, ele vai estimular o glucagon, tá? E não bloquear o glucagon. Mas com que sentido? Exatamente para que você aumente, aumente a captação periférica de glicose. Tá. Agora, todas essas drogas que são chamadas incretinas, que são essas canetinhas, elas só agem com a glicose elevada. Isso é um papel de segurança. Isso é um papel de segurança delas. Isso é uma coisa positiva na segurança. Então, se eu, por exemplo, eu der o análogo de GLP-1 de GIP, observando só a glicose. Numa pessoa que tem a glicose normal, não vai acontecer nada. Tá? Ele pode mudar o peso, mas não vai acontecer nada. Certo. Então, é muito seguro em relação à hipoglicemia. Certo. Agora, uma das coisas, por exemplo, que preocupa. Tudo bem que não vai agir quando se tem hipoglicemia. Mas se a ingesta diminuir bastante, isso pode acontecer. Não é? Uma hipoglicemia por falta de alimento, não é? Por falta de ingestão de carboidratos. De vez em quando, vocês não têm observado isso, não? Pelos relatos, a gente não vê a hipoglicemia como um evento adverso comum. Então, a princípio, não sei, na experiência do Dr. João... Eu acho que tivemos mais de 1.000 pacientes lá com essas drogas, e não é de hoje, né? Então, a gente tem há muito tempo, né? Assim, na população em geral, muita gente fala de hipoglicemia, né? Muitas vezes é hipotensão postural, desautonomia, coisa assim. Existe um estudo de uns 30 anos atrás que deram um glicosímetro sem visor
para pacientes que queixavam de hipoglicemia. De 20 e tantas mil medidas, está publicado no New England isso aí. Tiveram 6 que realmente era hipoglicemia, sabe? Então, é muito raro. Uma sensação subjetiva, né? Então, você pode ter hipoglicemia se você estiver usando insulina, se você estiver usando a sulfonilureia, aí você pode ter hipoglicemia, né? Por isso que tem que ter cuidado para quem prescreve essas coisas, né? Claro. Tem que ser uma pessoa que saiba prescrever. Claro. Mas, assim, essa paciente, por exemplo, que nós ficamos, porque ela ficou desnutrida, né? Não, mas aí vem minha preocupação com a inibição mais completa do glucagon. Porque você não vai... Ela não vai inibir, ela vai estimular o glucagon. Ah, tá. Ok. Ela vai estimular o glucagon. Ok. Estimular se necessário ou estimular? Estimula, não, estimula. Vai estimular. Então você vai ter degradação do glicogênio e você vai manter o nível glicêmico lá. Tá. Vai ser um papel de segurança. Não, ele vai manter esse nível glicêmico se a glicose estiver baixa, né? Tá. Ele só vai agir nessa situação. Nessa situação, Né? Maravilha. Bem, qual seria a minha terceira pergunta? Quem realmente pode usar o remédio? Porque o que acontece? A gente tem uma verdadeira pandemia de obesidade no mundo. Né? Então, está muito comum. Você vai na farmácia e quer o remédio e começa a administrar. Você tem várias revistas leigas falando sobre o produto, né? Dizendo, vários sites dizendo isso, dizendo aquilo. O emagrecimento sempre foi uma coisa complicada na medicina, né? Porque o emagrecimento fora da endocrinologia é uma coisa que a gente fica bem preocupado. Né? Mas quem pode usar? Quem realmente deve usar? E aí isso faz nascer outra perguntinha. Existe alguém que não pode usar? Acho que sim, porque o que são as diretrizes, né, de qualquer medicação para emagrecer? Pessoas que têm obesidade ou que têm MC acima de 27 e que tenham comorbidades, né, hipertensão, diabetes, dislipidemia, coisa nesse sentido. Né? Então, esses pacientes têm. E com falha na dieta, né? Mas assim, se a pessoa já chegou com MC de 30 ou de 28, ele já falhou na dieta 300 vezes, né? Então, esses pacientes têm indicação. E vai melhorar, né? Quem não tem indicação? Primeiro, você tem que avaliar o pâncreas, né? E pessoas com baixo peso. Por isso que eu digo que tem que ser um médico qualificado. Eu faço de rotina em todo paciente que eu inicio análogo de GLP-1, as dosagens das enzimas hepáticas, amilase e lipase. Paulo, 100% dos pacientes vão ter um discreto aumento. Né? Então, você tem que monitorar isso aí. Agora, você imagina aí para uma pessoa que não é médica acompanhar isso aí, ou o cara usar análogo de GLP-1 e largar no mundo. Então, né? Peraí um pouquinho. Então, a gente pode ter uma sobrecarga hepática? Tem uma sobrecarga hepática. Não vou dizer sobrecarga... existe um estímulo das enzimas hepáticas. 100% dos pacientes vai ver uma discreta elevação. Não quer dizer que a elevação é normal. Uma vez ou outra você tem uma normal, mas você segue e não tem complicação. Mas quando você vê aumento muito grande, você para com o análogo de GLP-1. Bem, uma das indicações que eu tenho visto é para síndrome metabólica. Né? Síndrome metabólica provocada pela obesidade. Né? É uma das indicações aí, clara. E recentemente eu vi que a ferritina cai. Então pode ser realmente uma abordagem interessante. Agora, separando, né, o mecanismo de ação, né, o mecanismo entre o Ozempic e o Mounjaro, vocês desculpem a gente estar falando o nome comerciais, mas é porque está tão difundido, né, que fica mais fácil a gente falar, né, os nomes comerciais. A ação em uma e a ação em duas situações, né? E a ação também, existe um melhoramento das células B de Langerhans? Isso é verdade? Parece que sim. Isso não é definido, mas parece que sim. Melhora muita coisa, né? Tem estudo para Alzheimer hoje. Eu vou começar um estudo para doença gordurosa do fígado. Tá? Então tem muita coisa nesse sentido. Tem estudo, que eu não sei o mecanismo, que é para pessoas com incontinência urinária. Eu não sei o mecanismo. Tá? Que vai atuar. Então, assim, essas drogas atuam em vários receptores no corpo todo. Tá? E, lógico, o tirzepatida, que é o Mounjaro, está na frente das outras. Né? Sim, um dos primeiros trabalhos que falaram sobre GLP-1, eles acreditavam nessa melhora da massa das células beta-pancreáticas. Alguns resultados foram bem favoráveis e outros nem tanto. Então, ainda fica ali uma dúvida sobre essa recuperação.
Tanto que foi feito em diabetes tipo 1, né, em pacientes de diabetes tipo 1, com a ideia da gente conseguir ter uma melhora, né, no desfecho, no resultado da autoimunidade desses pacientes. Parece que ele inibiria a morte da célula, né? Celular. Ela deixou de ser usada e parte ali para a apoptose, né? Tem coisa pela frente. Né? Recentemente, a gente teve aí o remédio aprovado, né? A canetinha de emagrecimento aprovado para a apneia obstrutiva do sono. Lógico que a apneia obstrutiva do sono é o principal fator de risco, é a obesidade. Ok, muito claro isso, né? Então, assim, a aprovação deveria ser para a obesidade e você vai converter as comorbidades de modo geral. O paciente pode normalizar a pressão arterial, né? O paciente pode ter várias outras questões com a perda de peso, né? E não, a apneia do sono é apenas uma. E a minha grande crítica é que foi autorizado que os dentistas também prescrevessem, não é? E eu gostaria da opinião de vocês. A medicação é tão inocente assim que qualquer profissional de saúde pode prescrever? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Como o Dr. João falou, o especialista precisa acompanhar esse paciente. A gente não deve nem liberar que isso seja comprado em farmácias de forma sem receita, sem controle, muito menos ser prescrito por profissionais que não sejam profissionais médicos que vão acompanhar esses pacientes. Então, o diagnóstico de obesidade, ele deve ser feito de forma séria, com uma avaliação laboratorial antes de começar qualquer medicação, seja ela as canetinhas ou outras medicações, e a gente avaliar as comorbidades antes de começar. Claro. E avaliar a saúde hepática, a saúde renal desse paciente, entender o risco cardiovascular que esse paciente tem e fazer um planejamento terapêutico para ele, claro, de forma séria. Então, independente, o profissional ele precisa ter um conhecimento da parte clínica da obesidade. Então, é importante que seja acompanhado por especialista. Imagine vocês que se você tem a obesidade por origem do hipotiroidismo, né, e a canetinha foi aplicada sem fazer a reposição do hormônio tiroidiano porque o diagnóstico não foi feito. Você imagina a seguinte situação. O paciente usa insulina. Na hora que ele começa a emagrecer, você precisa ajustar a dose de insulina. Sim. E algumas vezes até tirar. Sim, muito bem lembrado, verdade. Qual a capacidade daquele indivíduo tem para monitorar essa glicose? Né? Ele não tem capacidade para isso. Né? Provavelmente ele não conhece nem o sensor de glicose ou coisa assim. Né? Que exames que ele vai pedir? Né? Como eu disse, será que ele vai monitorar a amilase e lipase desses pacientes? Né? A pressão, o sujeito é hipertenso, está usando uma série de drogas. Aí a pressão dele despenca, né? Porque ele não vai precisar mais daquelas drogas. Perdeu peso. Será que ele vai precisar daquilo? Sim. Então, sim, a gente tem que avaliar essas coisas todas. Né? Olha aí, serve de alerta para você, Anvisa, não é? Bem, isso é uma opinião própria, isso é um erro. Um erro que aqui ninguém está sendo contra outro profissional para escrever. Não trata-se disso. Mas a obesidade não é uma coisa simples. E as comorbidades não são coisas simples e precisam ser avaliadas. Então, a prescrição das canetas de emagrecimento, tá certo? Feito por dentista, é uma irresponsabilidade, dona Anvisa. Por favor, reveja porque isso pode ser revisto a qualquer tempo e o prejuízo vai ficar com os pacientes. Outra coisa importante aqui. Qual é a perda de peso esperada com as canetas? E aí a gente precisa talvez delimitar o tempo, porque já tem gente dizendo que a caneta pode ser eterna, não é? Em um ano, qual é a média de perda de peso do paciente? Com a tirzepatida, você chega a perder 25% a 30% do seu peso, mas é muito individual. Certo. Teve um número pequeno de indivíduos, inclusive, que não perdeu peso. É muito pequeno, né? Ninguém ganhou peso. Já sabe por quê? Não. Né? Provavelmente, você não tem remédio que serve para todos, né? Claro. Não tem antibiótico que serve para todos, né? Sim. Então, assim, um número muito pequeno, mas é muito variável, né? E chega a perder 30% do peso nesse período, né? Agora, por quanto tempo usar? Obesidade não tem cura. É uma doença crônica. É uma doença crônica, né? Você vai parar, você vai provavelmente reganhar peso ali, né? Então,
Enquanto o indivíduo estiver sendo monitorado, quem sabe ele usa um tempo, para um tempo, né? Porque senão todas as comorbidades dele vão voltar ali, né? Eu tive um paciente um tempo atrás, ele falou assim, doutor, eu perdi 300 quilos já. Eu falei assim, como? Não, eu perdia 100, depois ganhava, perdia 100, depois ganhava. Né? Então você precisa... É uma pergunta que eu acho que ninguém sabe, né? Quanto tempo parar? E a perda com o Mounjaro é maior do que com o Ozempic? Muito maior. É maior. Tem comparação reto, as doses maiores de Ozempic com o Mounjaro é maior. E a preservação da massa, a massa muscular é maior com o Ozempic, com o Mounjaro também. Essa é outra questão importante. Bem, o tratamento da obesidade não é só dar o remédio, não é? Olha, toma isso aqui e vai embora, como a gente tem visto por aí, infelizmente. Não é? Obesidade é uma doença crônica, é uma doença que tem várias coisas paralelas que precisam ser vistas. A ansiedade hoje é um grande componente desses pacientes obesos, não é? E tem várias outras coisas que entram em cena. Então não é só dar a canetinha e vai embora e não precisa mais de avaliação e você. Agora, uma coisa importante, e aí deve ter algum estudo já, eu acredito, é o reganho, não é? Possivelmente, qual é a média de tempo do reganho? Eu já Mounjaro um ano, perdi 20% aí de peso, do meu peso corpóreo, e parei de usar. Não é? Tem sua ideia? Isso é uma questão individual, claro, eu entendo. Mas deve ter uma média, não é? De em quanto tempo os pacientes têm ganho peso novamente. O reganho começa imediatamente, né? Mas se você falar um ano depois, provavelmente ganharam. A fome volta pior. Volta pior? Então tem uma inércia. Tem um rebote, né? Tem um rebote. Como todas essas medicações, tem rebote. Tem um anticorpo, que até nós estamos começando um estudo para isso agora, para quem tem doença vascular, cardiovascular e obesidade, que é um anticorpo monoclonal que parece que por 6 meses, pelo menos por 6 meses, ele mantém o peso depois que para. Sabe? Chama Maritide, é o nome científico. Está sendo estudado. Está sendo estudado, né? Muito bom. A gente está começando o estudo agora para quem tem doença cardiovascular e obesidade. Parece que esse, mas assim, todos os outros, o reganho é imediato. Então a gente tem que pensar, isso é uma pergunta super importante. Você tem que pensar o que vai fazer, né? Você para um tempo, depois você volta. Porque não adianta você dizer, olha, eu vou usar um tempo e eu acostumo comer menos. Não acostuma, porque a fome volta, né? E outra coisa, à medida que você perde peso, o seu consumo metabólico, a sua taxa metabólica diminui também, né? O seu gasto diminui também, né? Então, quanto mais pesado você tiver, mais você gasta. Quanto menos você pesado tiver, menos você gasta também. Sim. Doutora Fernanda, existem diferenças claras e palpáveis da obesidade infantil e do adulto? Bom, a gente falando de obesidade exógena, né, que é a obesidade por conta dos hábitos alimentares, né, que a gente chama de doença poligênica, a gente não vê diferença em relação às causas, né? Então, é um ambiente onde a pessoa tem um consumo excessivo, né, de alimentos e um baixo gasto calórico. Então, a causa, ela é a mesma. E a gente tem hoje, né, como você falou, uma pandemia de obesidade, os hábitos vêm piorando, né, agora a gente insiste para a criança sair de casa, né, antigamente a gente gritava para o menino entrar para casa, para brincar dentro de casa, e hoje a gente pede para o menino sair. Exatamente, então o tempo de tela vem consumindo a infância das crianças, e com isso, muitas horas sentadas, então consumo energético baixíssimo nessa população. E aí com isso a gente tem realmente um ganho alto, né, de calorias aí. E a gente vem observando as taxas de obesidade aumentando bastante, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, chegando a obesidade grave em muitos casos. Eu tive pacientes que engordaram 30 quilos com um ano de pandemia. Então, são situações bem alarmantes que a gente vem vivendo. Perfeito. Então, Paulo, se eu posso aqui até... Queria que a Fernanda comentasse a influência dos hábitos alimentares da família no peso da criança. Eu costumo brincar, né, no consultório que
A criança não vai lá no mercado e escolhe os alimentos que ela vai consumir. Não é ela quem compra. Não né? é ela quem compra. Então, é importante que os pais tenham a noção do que oferecem, né? A gente tem situações agora, né, onde a criança acabou virando o rei da casa. Então, ela dita o que come, ela dita a hora que dorme, ela dita se ela vai assistir televisão ou não, se ela vai jogar ou não. Então, a gente precisa mudar os hábitos como uma forma geral, não só alimentares, mas a rotina da criança também. Então, os pais eles têm que voltar a ter um papel de pais. Então, o horário de comer é esse, o que vai comer é isso, e a rotina da casa ser ditada pelos adultos. E, obviamente, a gente tem isso com frequência, os pais obesos fazem escolhas que satisfazem a eles, né? E isso traz para casa os hábitos para a criança. Então, eu falo que tratar a obesidade infantil é tratar a família, porque você não vai ter um resultado se você não tiver todos ajudando. E isso eu falo, avós, tios, né? As avós principalmente têm uma influência enorme. Então, às vezes os pais querem mudar e a avó vai lá por trás e dá um docinho ou, enfim, faz todas as vontades do neto, e isso complica demais o resultado terapêutico. Não é incomum, possivelmente, você ver filho obeso com os pais obesos. Ah, não, esse é o principal. E talvez seja mais difícil, não é, tratar, porque os pais também precisam dar exemplo. Exato. Aliás, é muito comum a gente ver, quando o casal é obeso, os filhos serão obesos. Não é uma coisa Sim. bastante comum. Não é? Muito bem. Doutora Fernanda, já temos autorização para fazer as canetas a partir de que idade? E foi verificada alguma coisa diferente ou os estudos apenas desceram a idade? Não, fizeram estudos para a partir de 12 anos, então hoje as medicações liberadas são a liraglutida e a semaglutida, tá? Para a faixa etária pediátrica. O Mounjaro não chegou ainda. O Mounjaro não chegou ainda, mas em breve deve ser liberado. Acredito que devam ter diferenças. Isso. Né? A liraglutida está sendo produzida no Brasil, correto? Lira e Sema. Os dois já Os dois já têm similares no Brasil. Já tem similar no Brasil. Tem duas empresas já produzindo. E isso provocou uma queda de preço? A queda pequena, em torno de 20%. Eu acho que 20% é substancial, mas eu acho que para o nosso PIB, para a renda média do brasileiro, deve diminuir mais ainda. O preço é salgado. O preço é salgado e é um muro aí. Né? Existem pessoas que respondem mais e que respondem menos às canetas? Tem, porque tem um termo que a Fernanda usou aqui, é uma doença poligênica, né? Ela tem mais de 200 genes descritos da obesidade. Né? De vez em quando a gente vê, foi descoberto o hormônio tal que vai curar a obesidade. Não tem isso, né? Então tem pessoas que resistem mais ao tratamento, né? Como tem pessoas que precisam de uma dose X de insulina, outra pessoa precisa o dobro, né? Então tem pessoas que resistem mais ao tratamento. Mas não é culpa do paciente, né? Aliás, a gente precisa tirar esse estigma que o obeso é preguiçoso, relaxado, coisa assim, né? Não é. E não existe nenhum marcador para isso, vai ser na prática clínica? Na prática clínica. Não tem marcador? Não tem marcador. Isso, né? Essa é uma pergunta interessante. Desculpe, eu peço desculpa a vocês, se alguma das perguntas aqui elaboradas não estão dentro do sistema, mas foram dúvidas criadas. Aí vem uma coisa também importante. As canetas funcionam se o paciente não fizer a parte dele, que é a parte da dieta alimentar. Lógico que o paciente vai ter inibição da fome. Está muito claro os mecanismos de ação, não é? Agora, a gente sabe também, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né, e fizeram o reganho. Pacientes viciados em doce podem ter um resultado menor? O fato de usar doce ou qualquer... não faz diferença. Né? Assim, cirurgia bariátrica vai ter reganho, né? Porque você opera o estômago, você não opera a cabeça, né? Vamos combinar isso. E também é uma maneira que para com essas medicações. E muitas vezes os bariátricos estão usando essas medicações agora, sabe? Então, as pessoas precisam
você pode engordar com pouco volume, né? Então você precisa tomar cuidado com 3 coisas, né? A comida gordurosa pode dar mais náusea a você, tá? Muitas vezes é uma gordura que você põe um feijão com um pouquinho mais de gordura, um arroz um pouquinho mais de gordura, vai te dar náusea. Certo. Porções grandes, pode ser a alimentação melhor do mundo, mas porção grande vai dar náusea. E outra coisa é álcool também, que pode dar náusea para o indivíduo, tá? Então, se você não estiver preparado para fazer restrições, vai dizer que aquele remédio não funcionou e me fez mal. Então, quando vocês prescrevem, vocês estão pedindo essas coisas. Não podem comer comida muito gordurosa, né? Existem algumas pessoas que são viciadas em comer muito e uma hora ou outra, pelo menos no início, aí vai ser mais difícil controlar. Né? E ele vai ter o alimento retido aí no estômago por tempo prolongado. Essas orientações são dadas. E o álcool é importante, né? Porque o álcool é um hábito bastante comum, né? E as pessoas podem não se propor. Olha, do álcool eu não posso abrir mão. Então, e o álcool faz tão mal assim, realmente chega a ser... Você tem que contraindicar o álcool? É individual, né? Então tem pessoas que toleram bem, tem pessoas que não toleram nada, né? E a orientação da gordura a gente tem que orientar bem. Eu tenho um paciente muito bem instruído, tem curso superior. Ele saiu para jantar e depois me ligou que estava passando mal. O que você foi comer? Eu fui comer sushi. Quer dizer, molho de soja nada mais que gordura, sal e açúcar, né? Então é cheio de gordura aquilo lá, né? Então está passando mal para aquele. Então tem que explicar para a pessoa que não pode um bife frito, tem que explicar todas essas coisas, né? Muito bom isso. É muito bom você saber, né? Por isso que essas aplicações autônomas, fulano prescreve isso para mim e tal, né? Ou mesmo, ou um dentista aí prescrevendo, né? Existem orientações importantes, né? Acaba-se de falar aqui, né, que a gordura é uma coisa importante, é muito comum as pessoas comerem comida gordurosa. A questão do álcool, apesar de ter um efeito individual, parece-me que o ideal é não se beber, não é? E tem mais alguma outra coisa? Assim, existe paciente que não pode usar de forma alguma? Uma contraindicação absoluta às canetas? Assim, todo mundo pode ter um pouquinho de náusea no começo, né? Que vai diminuindo com o tempo. Eu não conheço ninguém que tinha... se não tiver excesso de peso, não usar de forma nenhuma. Né? Não tem indicação. Você fez aqui chamar atenção para as pessoas que estão, os dentistas, né? Lembrar também chamar atenção para os chamados manipulados, né? A gente não sabe o que tem nesses manipulados. É proibido no Brasil, tem patente, existem relatos que os tal dos manipulados nada mais é que o Ozempic que botavam numa seringa num frasco de Monjaro. O Monjaro, ele vem em caneta, ele não vem em frasco, né? Não tem lugar nenhum do mundo em frasco, né? Ele vem em caneta. Então tem que ter muito cuidado com esse tal... Mas eu tenho escutado essa questão. Tá? De onde vem isso? Ninguém sabe. Tem um laboratório que era de São Paulo, teve a denúncia, ali ele foi lá, que é o fabricante do Monjaro, né? Eles fizeram algumas prisões em alguns lugares, tá? Mas ainda continua aqui em Brasília, vários lugares tem gente, né? Então, clínicas de emagrecimento e tal, que se propõe a fazer na própria clínica, isso não vale. Isso, pelo menos, não é um exercício correto. Tem uma clínica de estética aqui no Lago Sul que eles aplicam, né? Não é o médico que aplica, é a pessoa que está lá que aplica, né? Você vai lá, paga um tanto e aplica, não? Isso é permitido? Não, de jeito nenhum. E tem denúncias, mas... Assim, até porque você nem sabe o que está sendo aplicado. Essa que é a verdade. Só uma coisinha, Paulo, que é importante lembrar, que assim, pacientes que têm gastroparesia, que é essa lentificação do esvaziamento gástrico, eles têm que ter um pouco de cuidado para usar esses análogos, porque você já vai provocar uma lentificação do esvaziamento. Sim. Então, uma pessoa que tem ali algum tipo de gastroparesia, essa lentificação, não devem usar os análogos. E uma outra coisa importante é lembrar da suspensão caso vá fazer algum tipo de cirurgia. Então, importantíssimo, porque você vai fazer um anestésico, né? Às vezes precisa entubar esse paciente lá durante a cirurgia. É o tempo de jejum que aumenta?
porque você pode ter, como o esvaziamento gástrico, você tem risco de pneumonia aspirativa. Então, lembrar, né, quem usa análogo tem que suspender aí pelo menos uma semana Colegas antes. anestesistas, até porque tem muita gente usando as canetas, né, sem necessariamente ter sido orientados, né, ou pelo menos bem orientados, né? E muita gente usando de forma escondida, perdendo peso e escondendo que tá usando as canetas, e pode esconder, por exemplo, na anamnese. Então, é uma pergunta muito importante aí na consulta pré-anestésica. É um ponto bem lembrado, muito bem lembrado. Porque... Verdade. Doutora Fernanda, em pediatria, os critérios objetivos de indicação. Certo. Então, lembrar da idade, os maiores de 12 anos, tem que ter mais de 12 anos. O IMC acima de 30, tá? A gente usa o peso absoluto também, acima de 60. Ou IMC acima de 27, com comorbidades, que aí seria o diabetes tipo 2, que é bem raro em pediatria, mas às vezes a gente tem, a hipertensão, a dislipidemia, né, algum risco cardiovascular já documentado. Então, a gente usa esses critérios. Muito bom, muito bom. Vamos seguir em frente, porque o assunto está maravilhoso, não é? Qual é o efeito colateral mais comum que vocês têm visto? E se o paciente chega a parar devido aos efeitos colaterais? O mais comum realmente é o gastrointestinal, né? Náusea, ou diarreia, ou constipação. Também tem diarreia? Ou constipação, pode ser. Ou constipação. Ou constipação, E, como disse, nas primeiras semanas que é a maior incidência, sabe? Dos eventos diversos aí. Principalmente náusea e constipação. Né? É uma dispepsia. Mas assim, com o passar do tempo, isso praticamente desaparece. Muito pouca gente continua isso com o tempo. Então, e as pessoas que já têm alguma tendência, né? De qualquer modo, quando você vai fazer uma restrição alimentar importante, né, você pode terminar comendo uma dieta aí residual, pelo menos a quantidade de resíduo. É indicado qualquer outra coisa para complementar isso? Ou pessoas, por exemplo, já têm constipação e são obesas? Pessoas que estão constipadas, aí tem que ter orientação sobre isso aí, né? Para cuidar disso aí, né? Então você tem que ter cuidado. É mais uma razão para tratar com o médico somente, né? Outra coisa muito importante. E a ingesta de água. Lembrar que a ingesta de água precisa ser reforçada. Tem que fazer. Não é? Isso é bem importante. Né? É uma coisa que eu tenho escutado, né? Que o paciente não pode esquecer de beber água. Não é? Só lembrando, até, desculpa interromper aqui, você perguntou de contraindicação. Não vou dizer que é contraindicação, né? Mas no idoso a gente tem mais cuidado, né? Porque o esvaziamento gástrico do idoso já é mais lento. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o idoso. Agora, a obesidade e refluxo são praticamente sinônimos, né? A prevalência de refluxo em obeso aí é muito alta. E eu vou ter uma medicação que vai diminuir esse movimento gástrico. Isso não vai favorecer a se ter refluxo? Se você pensar que ele vai reduzir peso ao longo do tempo, a tendência é diminuir, né? E o esvaziamento gástrico, a gente não escutei relatos de aumento de refluxo. Isso não foi um evento adverso documentado. Então, a princípio, pelo menos para os bons respondedores, a gente não vê piora. E gasosos, né? É muito comum o hábito alimentar se comer junto com refrigerante, essas coisas. Isso atrapalha também ou deixa a droga mais sintomática? Você tem mais eructação, tem mais arrotos. Tá. Tem pessoas que fazem, porque você está... o esvaziamento está lento, né? Então aquele gasoso ali vai te dar mais arroto ali. Então é também prudente... É prudente diminuir ou parar, né? Isso é de cada um, né? Bebidas gasosas, claro. Agora, uma pergunta importante, a gente vai ali crescendo, não é? Tem risco realmente de pancreatite? Vocês têm visto isso? É um percentual muito pequeno? É um risco sugerido? Realmente, alguns pacientes podem ter pancreatite? Pacientes que tem relatos de pancreatite. Eu tive recentemente até um gastroenterologista que tem pancreatite. Mas parece que são pacientes que tinham pancreatite crônica. Sabe? Mesmo quando aparece que a pessoa não sabe, você vai pesquisar mais para trás, parece que tem alguns sintomas já, sabe? Mas é um cuidado. Em estudos,
e na prescrição do dia a dia. Quem tem pancreatite aguda, nunca usar, né? Sim. E pancreatite crônica, tem passado de pancreatite crônica, mesmo que a pessoa esteja melhor, também nunca usar. Então, a pancreatite, a história de pancreatite é uma contraindicação. Está em bula, inclusive. Está em bula. Tá. Então, olha que a medicação não é tão simples assim. Não é para dentista. Não é medicação para dentista. Verdade. Lembrei de um outro... Riscos de problema na vesícula biliar. Isso também acontece? A colelitíase ela é descrita também para alguns casos, e a gente lembrar que a perda de peso abrupta, ela pode levar à colelitíase. Sim. Então, se você está pensando que é uma medicação que leva a uma perda de peso, você pode formar ali cálculo biliar. A prevalência é maior. E lembrando que os cálculos muito pequenos, muitas vezes podem resultar em pancreatite também. É um fator de risco. Então, você está somando fatores aí de risco. Né? Então, é importante, pacientes que têm mais risco de fazer colelitíase, já tem uma tendência também, fica aí um alerta no uso das canetas. Uma coisa extremamente pergunta, acho que a pergunta é bem interessante. Né? E quem toma uma quantidade razoável de medicamentos? Para pressão, para isso. Né? Bem, esses medicamentos são tomados por via oral. Né? Isso há prejuízo da absorção desses medicamentos? Não há prejuízo relatado. Então, todo mundo pode tomar seus remédios tranquilo. Sem problema. Sem nenhum problema. Que não vai ter diminuição na absorção. Ok, maravilha. Náusea. A náusea é um dos principais efeitos colaterais e que as pessoas mais reclamam. Né? Tem algo especial para se fazer para isso? É essa história, né, de evitar essas coisas, né, evitar álcool, refeições. Eu digo, olha, você pode comer o dia inteiro, comer como passarinho, né, pouco de cada vez, né. Pratos grandes, mesmo que você coma uma pratada de fruta, que é um alimento saudável, né, mas se é um volume grande, você vai passar mal, sabe, e evitar o álcool, assim, mas não, aí você usa qualquer dessas medicações para náusea. Caso tenha essas medicações respondem muito bem, tá? Tá. E isso acontece mais no início do tratamento. No início do tratamento. Como se ele se adaptasse àquela questão. Né? Ok. Essa também é uma pergunta que eu achei interessante. Quanto tempo deve-se usar, ou pelo menos pode-se usar, as canetas? Não tem prazo, né? Então, tem estudos que é a longo prazo, você monitorando ali, porque no dia que você parar, você vai ganhar peso. Você acha que existe uma tendência a ser uma medicação? Porque existem remédios, cara. O camarada tem hipertensão, o paciente tem hipertensão, ele usa antipertensivo ad eterno. Se você tem diabetes, você usa remédio ad eterno. O paciente tem asma, precisa usar o remédio de forma contínua. Você tem que monitorar e ver também o custo-benefício, que não é uma medicação barata. Né? Se você tem benefícios e você tem condições, hoje, no dia de hoje, dia 26 de novembro de 2025, não existe nenhuma indicação que o paciente possa ter problema de usar continuamente. Certo. Bem, isso é uma coisa bem importante. Né? Agora, o planejamento da manutenção, e o que eu chamaria de... Existe previsto uma dose de manutenção? A dose de manutenção é aquela dose mais alta, porque existe uma elevação, uma crescente. Não é uma crescente. Por que existe essa crescente? Vai existir uma resistência ou é uma coisa de adaptação? O organismo vai se adaptando ao aumento da dose, não é? E qual pessoal, que dose tem se usado como manutenção? Eu perdi X de peso, já estou relativamente bem, quero continuar. Eu continuo com aquela dose de entrada ou é aquela que eu terminei? Qual foi a minha última caneta? Não existe dose de manutenção. Né? Existe uma coisa descrita há muito tempo atrás que as pessoas esquecem. Que eu tive numa reunião há mais de 15 anos atrás, que é a falência dos análogos de GLP-1. Sabe? Uma hora eles vão deixar de funcionar. Então pode ser uma dessas coisas que você começa com uma dose menor e vai aumentando. E pode ser que um dia que você chega na dose máxima e aquilo não vai estar funcionando mais. Então, existe uma certa resistência. Ele deixa de funcionar depois de um certo tempo.
Em mim pode ser com 1 ano, em você pode ser com 10 anos, com ela pode ser 20 anos, mas vai ter uma falência, alguma hora da falência dos análises de GLP-1. E a partir daí seria uma coisa eterna ou você tem que passar um tempo e voltar a usar? Temporário. Temporário. Temporário, né? Provavelmente no futuro deve haver uma combinação de medicações, né? Então, que se inicia com uma, faz-se umas férias, né, da medicação, e aí você troca por outra e você vai modificando a terapia. Mas isso ainda, como a gente não tem muito arsenal ainda, isso ainda fica como algo a se pensar. A ideia de vocês é que esse estilo de terapia é um estilo sem volta. A coisa só vai melhorar, vão aparecer novas coisas, né? Como o Dr. João falou, né? A gente tem algumas partículas vindo, né? Algumas outras medicações que têm ação triagonista. Então, a gente vai começar a ter outros efeitos, né? Outros alvos terapêuticos bem relacionados com os efeitos das incretinas. E tem agora oral também, sabe? Existe um análogo da oral, né? Acho que é a sibutramina. Não, é da mesma empresa do Lilly também. Tem oral no Brasil? Não, é em estudo. Nós participamos do estudo, já terminamos o estudo, e o resultado é excepcional. Tá? A diferença é diária. Mas é só do GLP-1, né? GLP-1. Só isso. A diferença é que vai ser barato, né? Porque sintetizar um análogo é um peptídeo. Esse é um peptídeo pequeno. Sim. O análogo de GLP-1 é complicado de sintetizar. E o peptídeo é muito barato, né? É um peptídeo curto, muito fácil. Então, talvez o diferencial seja o preço. E o próprio device, né? A canetinha também é algo que encarece bastante a o produto. Encarece, Sim, mas esse oral seria diário? Diário. Porque a canetinha é semanal, então... Já tem ajuda publicado. Uma já está publicado uma vez por semana. Pacientes com distúrbios alimentares, né? Anorexia, pacientes que provocam vômito com frequência, é contraindicado? Aí não tem um obeso com anorexia. Às vezes acontece aquele distúrbio ser provisório, tudo isso precisa ser estudado, né? Mas tem contraindicação para isso? É complicado a gente tratar esses pacientes sem um acompanhamento maior. Então, assim, existem relatos, principalmente da sema e da liraglutida, relacionado à piora de quadros, né, de depressão e ansiedade. Então, um paciente que tem um distúrbio alimentar, ele já tem dentro do quadro psiquiátrico sobreposições, né, de doenças. Então eu vou emendar a pergunta. É contraindicado obeso psiquiátrico usar as canetinhas? Sim. E aí você tem alguns relatos de suicídio e ideação suicida, então precisa ser supervisionado muito bem. O que parece que a tirzepatida, né, ela vem trazendo resultados melhores em relação aos quadros psiquiátricos. Então, não vê, assim, os relatos são bem menores relacionados à saúde mental. Então, inclusive, os pacientes falam, né, que sentiam um certo embotamento quando usavam o Ozempic, né, ou Saxenda, e que com a tirzepatida não sentem essas mudanças de humor como tinham relatado antes. Então, os estudos são bem claros em relação a esses achados. Precisa lembrar um análogo a isso, analogia a isso, aliás, que é a cirurgia bariátrica, né? Então, o número de bariátricos que começam a beber, usar droga, depois é grande e vem aumentando. Por quê? Usar comida era o escape naquela ansiedade dele. Ele não foi preparado para ficar sem aquilo. Ele tirou a comida dele, ele não consegue comer. Como é que ele vai diminuir a ansiedade dele? É com droga, com álcool. Álcool e droga são drogas, né? Então, isso é muito frequente no paciente com cirurgia bariátrica. Então, a gente tem que ter esse cuidado com pacientes também psiquiátricos, né? A compulsão alimentar não vai diminuir. Não é uma coisa simplória, porque essa é a minha próxima pergunta. Existe uma pressão social muito grande para que qualquer médico prescreva, né? É o próprio familiar pedindo, alguém pedindo, prescreve aí, não é? Pessoas que não necessariamente estão habilitadas, não é? Porque todo medicamento requer uma habilitação, não é? E a experiência faz isso, não é?
que é que vocês acham, o que é que vocês advertem para essa pressão social que está existindo em cima do medicamento? Existe uma ideação do corpo perfeito, né? Eu acho que não é só por causa do medicamento, é a ideação do corpo perfeito. Você olha na televisão, a propaganda de tudo são pessoas bonitas, magras, né? Raramente você vê uma propaganda com uma pessoa mais gordinha ou qualquer coisa assim, né? Então, sim, existe uma pressão social muito grande para ter um corpo perfeito, né? E é aquilo que eu falei, existe um estigma que o obeso é um relaxado, é um preguiçoso, coisa nesse sentido, né? E que não é verdade, né? Existem vários fatores emocionais e familiares, comportamentais naquilo ali, né? O cara que é alcoólatra, ele não é alcoólatra porque ele é preguiçoso. O cara que usa droga também não. E o obeso é a mesma coisa, sabe? Só que um bebeu, o outro usa droga, o outro come. Né? Então são pessoas que a gente deve cuidar com respeito. Comida pode ser uma droga também, né? Tudo que dá prazer pode provocar dependência. Né? Verdade. A gente, com o passar do tempo, e a gente tem uma série de indicações, está sendo... O próprio governo federal começa a receber uma pressão pelo uso. A ideia é que vão se espalhar muitos genéricos. Esses genéricos serão confiáveis, né? Talvez o oral seja uma alternativa, mas hoje a gente tem alguma alternativa mais barata do que os padrões feitos aí pela indústria? Olha, eu acho que nada se compara aos injetáveis hoje, né? A gente tem um oral, né? E os outros são biosimilares, né? Então, assim, a eficácia é boa, né? Então, é diferente de um genérico, de qualquer outra coisa, né? A questão e hoje tem outra indicação, que grandes estudos que nós participamos, é de segurança cardiovascular, né? Então, diminui a chance de infarto ou derrame, né? Então, isso é outra indicação hoje que vai ter pressão para isso. A questão é uma hora que isso vai diminuir o preço, né? Eu lembro quando o rosuvastatina foi lançado, o Crestor, né? Foi em 2002, 2003, era carésimo, né? E hoje o preço é mais acessível, né? Então tem muita coisa nesse sentido, né? Eu acredito que, agora, essas canetas, elas têm possivelmente patente e tecnologia por trás dela. Então não é só fazer o sal, você tem um mecanismo de aplicação que possivelmente deve ser um segredo industrial. Eu acho que talvez a dificuldade no futuro seja exatamente essa. Né? Você ter a tecnologia de fazer a caneta e fazer isso funcionar corretamente. Né? E a gente precisa entender, com essa tecnologia, se não precisa de outro ensaio clínico para demonstrar a funcionabilidade. Também. Com certeza. Isso é diferente de você ter comprimido oral, que você apenas afere a quantidade de medicamentos. Isso aí tem que saber se a tecnologia... O oral, esses biosimilares, os similares ou genéricos, eles dão a droga e depois colhem no sangue para ver se é equivalente, né? Sim. Mas eles não existe estudo de eficácia. Né? Sim. Então, só de equivalência, correto? Só de equivalência, não tem só de eficácia. Entendeu? Eles podem até ser melhores, mas a gente não sabe. Né? Então, parece que os biosimilares, que são os injetáveis, né, vários, eles têm a chance de ser iguais aos injetáveis originais. Sabe? Certo. Agora, medicação muito cara, né? O acesso não é um acesso fácil. Não é incomum você encontrar as canetinhas aí por mais de R$2.000. E isso leva, logicamente, a se pensar em burlar o sistema falsificando o produto. Né? Na realidade, nós temos uma quantidade imensa de medicamentos falsificados no mundo inteiro. Né? E as canetas possivelmente vão sofrer. Existe farmácia sendo assaltada. Né? E vocês já tiveram essa experiência, né, de alguém usando caneta falsificada? Isso já está maculando o mercado? Não, tem, o que eu falei, tem essas manipuladas, né, que a gente não sabe de onde vem isso, não sabe o que tem ali, mas que eu saiba ainda não. Então, isso é um conselho para que não se use. Não se use. Atenção você, paciente, tá? Não existe, né, indicação de se fazer caneta manipulada. Tenha muito cuidado com isso, tá? Com quem quer que seja fazendo, eu acho que não temos autorização, correto? Não, nenhuma indústria tem autorização para fazer. Se ela estivesse fazendo realmente a tirzepatida, por exemplo, que estão tentando copiar aí, é ilegal, né?
que então, tem patente. Uma clínica que estiver fazendo essa aplicação lá, separado lá, com ampola e tal, isso... É ilegal. Isso é legal. Se chamar a vigilância sanitária... Essa advertência é vai ser importante. advertência, Cuidado vai você, ser. paciente. Cuidado você, paciente. Lembrar que a gente falou na palavra tecnologia várias vezes hoje, né? Então, não é uma partícula fácil de você fazer. Então, não é qualquer farmácia que vai conseguir fazer e que vai deter a tecnologia. Então, a pessoa que está comprando manipulado, ela está tentando ser enganada. E aí, o resultado pode ser muito ruim, porque os eventos adversos a gente não conhece, de uma medicação que a gente não sabe nem o que é, e os efeitos que ela quer também não vão acontecer. Não vão acontecer, verdade. Né? A idade mínima segura, a gente entendeu que 12 anos já tem estudos dos infantes mesmo? Sim, os estudos são bem já. A liraglutida, que foi a primeira medicação liberada, né, para a infância, mostrou que bons respondedores tinham aí uma redução próxima a 10% de IMC, a partir de 12. Sempre 12. Sempre 12 anos. Não desceu 12 anos. Não desceu 12 anos. Tá. Tem um estudo de semaglutida a partir de 10 anos. Tá? Mas mesmo assim, aqui no Brasil a gente usa a partir de 12. Existe alguma razão para ter esse temor? Porque criança obesa não falta. A gente tem visto muito aí, infelizmente, pelo o modo irracional de se comer. Existe alguma razão plausível, algum medo da indústria em se baixar a idade? Toda vez que a gente começa com medicamentos, né, a gente sempre faz esse caminhar, né? Então, primeiro vai ser liberado em adultos, depois isso cai para a faixa etária dos adolescentes, e aí, a depender da molécula e da segurança, a gente pode cair para toda a criança. Vem se estudando os efeitos relacionados a crescimento, se essas quedas bruscas, né, no peso possam interferir. Os resultados da tirzepatida, por exemplo, elas não impactaram no crescimento das crianças, tá? Então, mesmo com redução de IMC, não houve esse impacto. Mas tudo que, né, um ser ainda em desenvolvimento, há uma preocupação que haja riscos, né, para essas crianças. E até o estudo de dose, se vai ser uma dose equivalente ou não. Por isso que precisam de ensaios clínicos para depois isso vir a mercado. Certo. O Ozempic, por exemplo, parece que os estudos foram para diabetes. Começaram com diabetes. Né? Ele tem, Todos eles já foram estendidos para obesidade. O nome Ozempic, existe duas apresentações da semaglutida. Ozempic, que ele vai ter 1 miligramas, que é para diabetes. E o Wegovy, que é o Ozempic, esse até 2,4 miligramas. Ele tem quantidade mais altas de medicamento. Que essa era a grande curiosidade, porque é a mesma o laboratório produzindo duas, né? Mas na realidade é porque o primeiro foi para diabetes e a coisa da obesidade foi secundária a essa questão, né? E ele resolveu fazer isso com outro nome. Nos Estados Unidos, o Monjaro também tem 2 nomes. Certo. Um é para diabetes e outro é para obesidade. Tá? Mas é a mesma droga. É a mesma droga. É só a questão é uma decisão da própria indústria. Da própria indústria. Sim, bem importante isso. Bem, eu acredito, isso é uma coisa bem interessante, né? Que a obesidade, ela influencia economicamente, né? Nessa cadeia aí que a gente tem na economia. Por exemplo, por que nos Estados Unidos você tem uma pandemia de diabetes e todo mundo diz, não, são os fast foods. Né? E é realmente um país que se tem muito fast food, né? Os alimentos industrializados, a industrialização ela é o grande culpado pela obesidade, o uso desenfreado, tá certo, da sacarose em tudo que é produto, das gorduras, né? Como conservante, tudo isso é muito complicado. Tá? Mas, se perder peso, deve estar provocando alguma influência. Eu vou citar aqui fast food, mas o que é que vocês têm conhecimento? O que é que alterou na economia com as canetas? Nos Estados Unidos alterou várias coisas com a economia, com a entrada do Monjaro, principalmente, né? Porque lá o seguro-saúde paga para praticamente todo mundo, né? Então o número de pessoas usando é monstruoso.
Então, isso é dado, já constatado, o consumo de fast food diminuiu. Opa, Diminuiu. isso é uma boa notícia. É boa notícia. Efeito colateral positivo. Positivo. As indústrias, as companhias aéreas relatam também que o peso dos aviões diminuiu também. Como é? O peso dos aviões diminuiu porque as pessoas estão mais magras. Isso né? é bastante interessante. A população está diminuindo o peso, né? E a indústria que movimentou muito, quer dizer, isso é dado científico, né? Não é dado de... É a indústria de vestuário, tanto de roupas quanto de sapato, né? Então, as pessoas perdendo peso, elas precisam trocar mais de roupa, ficar mais vaidosa, aquelas coisas todas, né? E até o sapato pode ficar mais largo, se você precisar do sapato é menor também, sabe? Então, tem essa movimentação, principalmente em países do primeiro mundo. E se voltando para dentro da medicina, as canetas têm diminuído o número de cirurgia bariátrica? Tem, com certeza. Isso causou muita polêmica, mas tem, né? E tem diminuído muito o uso de alguns medicamentos, né? Porque você diminui o antihipertensivo, a medicação para dislipidemia, a medicação para diabetes, o diurético, você diminui muita coisa com isso, sabe? Acho que o impacto que a gente vai começar a ver também é até de dia de trabalho. Então, se você pensar que o obeso tem as complicações, precisa usar mais os recursos de saúde, precisa internar mais, a gente vai começar a ver a produtividade aumentando também na população. Então, esse é um dado indireto econômico que provavelmente vai se ver daqui a alguns anos. Talvez na mortalidade da população, sem né? dúvida. Já que os riscos cardiovasculares vão diminuir, né? E isso vai provocar impacto na humanidade. Muito bem, uma conversa extensa, mas assim, maravilhosa. Para quem usa, para quem quer usar, para quem prescreve também. Eu gostaria da consideração final de vocês. E a consideração fosse em recado. Qual é o recado que a gente pode dar, tá certo, aos colegas e à população de modo geral, tá certo, sobre os usos das canetas emagrecedoras? Primeiro, deve ser com a pessoa que entenda do recado, né? E para a população, é muito importante saber que nós temos 3 medicações diferentes hoje no mercado, né? Mas estão vindo aí 15, 16 medicações diferentes, né? Algumas mais potentes, outras menos potentes. O próprio Lilly, que fabrica a tirzepatida, tem mais 3 medicações aí. Sabe? Mas na mesma linha? Na mesma linha. Essa medicação é para o futuro. Essa oral também é do Lilly, né? Então, assim, a esperança é que um dia isso seja mais acessível para todo mundo. Tá? E, novamente, procure um médico que tenha conhecimento disso para lhe acompanhar. Muito bom. Doutora Fernanda. Acho que é importante a gente pensar que a obesidade ela é uma doença crônica e precisa ser vista como tal. Então, como as doenças crônicas precisam ser acompanhadas com um especialista, com um diagnóstico bem feito, um plano terapêutico bem feito, balanceando a alimentação, a atividade física, os exames que precisam ser feitos de rotina e assim vocês terem segurança para o uso da medicação, seja ela tirzepatida, semaglutida ou essas outras que virão. Então, a saúde em primeiro lugar e a gente não usar simplesmente como uma redução de peso de forma banalizada. Maravilha, eu agradeço demais a vocês, eu acho que foi um bate-papo excelente, né? Serve para muita gente, porque tem muita gente usando as canetas e tem muita gente prescrevendo as canetas e nem todo mundo relativamente aí habilitado. Então foi uma conversa, um bate-papo excelente, né? Nós vamos ficando por aqui, nós terminamos mais um MBRcast. Inscreva-se no nosso canal e se você gostou, dê lá um like para nos ajudar. Um abraço a todos.